Lucas, 3º capítulo, versículo 1 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era tetrarca da Galileia, Filipe, seu irmão, tetrarca da Itureia, e Traconites Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. E foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Todo vale será aterrado, e todos os montes e colinas serão nivelados. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplainados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. E João dizia assim às multidões: saiam para ser batizados por ele, raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimentos. Não comecem a dizer a vocês mesmos: temos Abraão como nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então, alguns soldados lhes perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente, e se contentem com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, pensando no seu coração se por acaso João não seria o Cristo. E João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a paz na mão para limpar a sua eira e ajuntar trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João anunciava as boas novas ao povo, exortando-os com outras palavras. No entanto, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele havia feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Fechem seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa guiar esse momento onde a gente vai refletir acerca dessa história de João Batista, do texto bíblico, onde Lucas narra a vida desse importante homem de Deus que teve uma missão extremamente importante e gloriosa na Escritura e que até hoje impacta as nossas vidas. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, venha nos instruir, nos direcionar e nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo, uma boa noite a todos vocês. O título da mensagem de hoje é Preparando o Caminho, e a gente vai refletir nesse texto base da nossa leitura inicial, onde Lucas, ele narra a história de João Batista, ou pelo menos o começo da história de João Batista, e hoje nessa noite a gente vai ver algumas importantes e valiosas lições que essa história, que essa narrativa tem para as nossas vidas, que Deus quer falar com a gente nessa noite. Por isso, a gente vai refletir
através desse texto, a gente vai ver alguns princípios para a nossa vida. E refletindo sobre a história de João Batista, é importante a gente ressaltar que na época de João Batista, o povo não escutava a voz de Deus através de um profeta há 400 anos. Isso é um detalhe muito importante, porque de Malaquias até o Novo Testamento se passaram 4 séculos onde Deus não falou nunca mais através de um homem com o povo. Desde o último profeta, Deus ele se silenciou por 400 anos. Por 400 anos o povo de Israel não teve profetas para adverti-los. Por 400 anos, o povo de Israel não teve uma mensagem direta de Deus a eles. Por 4 séculos, o povo se sentiu abandonado, como se Deus estivesse distante, como se Deus estivesse se calado, como Deus tivesse desistido deles. E eu imagino nesses 400 anos, a agonia do povo de às vezes se sentir sozinho, se sentir abandonado, se sentir jogado ao nada. E só depois de muitas pessoas nascerem e morrerem durante esse período, que através de João Batista, Deus levanta mais uma vez um profeta com a voz direta de Deus. E a reflexão que eu quero trazer nisso é uma extremamente valiosa, porque eu reflito por um lado, que há 400 anos o povo não escutava a voz de Deus. E aí, talvez, se eu olhasse para João, o conselho que eu daria para ele é: João, pega leve. Faz 400 anos que esse povo não escuta o Evangelho. João, pisa fofo. Esse povo não está acostumado com a Bíblia. João, calma. Não seja duro. O povo está há 4 séculos sem uma mensagem de Deus. João, toma cuidado. E talvez esses seriam os conselhos humanos a João. Era um povo que estava desacostumado a ser repreendido, um povo que estava desacostumado a receber bronca, um povo que estava desacostumado a receber uma mensagem de arrependimento, um povo que não escutava a voz de Deus por séculos. Mas de maneira contraintuitiva, João chega com os 2 pés na porta, chamando o povo de raça de víboras, pregando sobre arrependimento e falando sobre um Cristo que condenaria aqueles que não se arrependessem com um fogo eterno. Por isso, numa era de superficialidade religiosa, seja da época de João Batista, ou seja dos dias atuais, onde a gente tem visto que o Evangelho está cada vez mais largo, onde o Evangelho está cada vez mais inclusivo, onde as palavras de Jesus estão cada vez mais amorosas e menos de juízo, João Batista vem mostrar, através do testemunho dele, como o Evangelho ele é inegociável, como pessoas que são servas e servos do Senhor preparam o caminho de Jesus. A maneira que João Batista preparou o caminho para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus, não foi através de uma mensagem amorosa, branda. Quando a gente quer preparar a chegada de alguém, a gente coloca um tapete vermelho, a gente avisa todo mundo que alguém importante vai chegar, a gente faz uma boa propaganda da pessoa, a gente anima todo mundo. A gente fala palavras legais, a gente tenta ser divertido, a gente tenta ser engraçado, para as pessoas ficarem tranquilas. Mas a verdade é que a maneira que João preparava a vinda de Cristo não era da perspectiva humana, mas era da perspectiva de saber que ele estava cumprindo uma ordem de Deus profetizada desde Isaías para preparar o caminho do Messias. Por isso, enquanto muitas vezes nós podemos ser moldados por visões míopes do que é evangelho, do que é igreja, João mostra que, independente do contexto, a mensagem da Bíblia e a mensagem de Deus nunca é inoportuna.
A mensagem de Deus nunca é dura demais, independente do contexto que ela seja falada. Mesmo com 400 anos de silêncio profético, João entende que ele não precisa poupar as palavras para falar a voz de Deus ao povo, porque não existe tempo, não existe hora e não existe contexto para falar a vontade de Deus. Por isso, Lucas mostra um cenário onde um povo religioso distante de Deus, liderado por sacerdotes corrompidos, onde vivia domínio de Roma, pressão política, surge a voz de João Batista clamando no deserto, confrontando o povo ao arrependimento para Cristo que viria. Por isso, a pergunta dessa noite é: será que muitas vezes nós estamos preparados para dar ouvidos à voz profética de Deus no nosso coração, que muitas vezes confronta, que muitas vezes dá desconforto, que muitas vezes vem nos falar sobre arrependimento e juízo? Por isso, nesse texto, a gente vai ver como a gente procede como servos de Deus que preparam o caminho de Jesus. Em primeiro lugar, nesse texto, a gente consegue ver que a palavra de Deus, ela vem muitas vezes de onde menos se espera. Lucas começa falando de homens importantes. Ele fala de reis, fala de Pôncio Pilatos, fala de César, de Herodes, fala de vários reis da época. Mas a palavra de Deus não veio a nenhum desses homens. A palavra de Deus veio a um homem simples chamado João, que vivia no deserto, que se vestia com roupa simples, que comia mel silvestre e gafanhoto. Deus, através da história de João, ele quer falar que ele não fala através dos palácios ou das riquezas do mundo, mas Deus fala do deserto. O deserto na Bíblia não é simplesmente uma coincidência, mas durante toda a história da Escritura, Deus mostra que o deserto é o lugar da revelação. O deserto é o lugar da purificação. O deserto é o lugar onde tem novos começos. O deserto é um símbolo de Deus, onde os homens são esvaziados para que Deus encha com a presença dEle. Por isso, eu aplico para o nosso contexto, onde muitas vezes a gente pode achar que Deus só age em estruturas fortes, que Deus só fala em igrejas cheias, que Deus só estará se os ministérios estiverem poderosos, se Deus só falará se tudo estiver bom, perfeito e agradável. Mas muitas vezes, e na maioria, Deus fala nos desertos espirituais. A igreja, independente do contexto que vive, Deus fala nela e assim falará. Foi no deserto, enquanto Moisés apacentava ovelhas, que Deus o chamou. Foi no deserto que em 40 anos Deus purificou o povo e enviou os 2 espias, Josué e Calebe, à terra que ele prometeu. Foi nos desertos e nas fugas que Davi teve o coração aproximado de Deus. Foi vagando nos desertos que os profetas, como Jeremias e Isaías, pregavam arrependimento ao povo. É no deserto que João Batista é a voz que clama sobre a vontade de Deus. Por isso, muitas vezes, são nos desertos da nossa vida que Deus falará no nosso coração e que Deus trará a mensagem e a vontade dEle para nós. Por isso, desânimo, vazio, seja o que for, nunca será um impedimento para a voz de Deus, porque é justamente nesses lugares, nesses contextos e nesses ambientes que Deus inicia um novo tempo na história. Em segundo lugar, a gente vê que se Deus usa os desertos para iniciar uma purificação e um novo começo na história, em segundo lugar, é o arrependimento verdadeiro que prepara Cristo nos corações. A ideia de arrependimento é uma palavra muito famosa chamada metanoia, que significa mudança de mente, que não é simplesmente uma tristeza no coração pelos erros, não é uma mudança superficial, mas é uma mente que é transformada para sempre. A ideia é que arrependimento não é uma atitude ou um ato isolado, mas é um caráter que foi transformado por Deus. E através desse caráter transformado, Cristo habita.
Por isso, João, no versículo 8, ele começa falando: produzam frutos de arrependimento. Porque a ideia da transformação não é sobre melhora, não é simplesmente sobre cura, mas a ideia da transformação de Jesus é mudar para sempre caráteres, é transformar para sempre personalidades, temperamentos, é transformar pessoas que eram de um jeito em outra. É transformar Pedro, que era inconsequente, medroso, duro, que uma hora era usado por Deus, outra hora por Satanás, num homem que em Atos 2 prega sobre arrependimento, cheio do Espírito Santo, e 3.000 se convertem. É transformar Pedro, que quando foi ameaçado à morte, negou Cristo 3 vezes, num Pedro que entregou a própria cabeça a ser morto por esse evangelho que ele creu. Por isso, arrependimento não é simplesmente repetir palavras, mas arrependimento é uma mudança que acontece num coração, que transforma esse coração para sempre, do jeito que age, do jeito que reage, na disposição, no jeito que olha para a igreja, no jeito que ama e olha para Cristo. João, ele não suaviza a mensagem do evangelho. João, ele não fala, não, os meus ouvintes são de um público X, então eu tenho que falar desse jeito, senão já era. João, ele não pensa, não, se eu for duro demais, a galera espana. João não pensa, eles estão há 400 anos sem ouvir. João não suaviza o evangelho, mas ele chama as pessoas de raça de víboras. E fala, quem vocês acham que são, que acreditam que vão fugir da ira futura? Os judeus da época acreditavam que simplesmente por serem filhos de Abraão, por terem um sangue de Abraão nas veias, eram crentes. Do mesmo jeito que muitas vezes hoje a gente pode se prender à religiosidade como símbolo de que nós somos crentes. Às vezes o tempo de igreja, batismo no Espírito Santo, dons, podem enganar pessoas, fazendo-as achar que elas são salvas, quando elas nunca se converteram de fato. Pessoas que vão à igreja, que acreditam em Jesus, que são batizadas, que vivem na religiosidade, fazem os rituais, tomam a ceia, são religiosas, mas nunca experimentaram uma verdadeira conversão. Sobre essas pessoas, João as chama de raça de víboras. Ele não aceita a religiosidade de fachada. Ele não aceita o evangelho com obrigação. Mas ele aplica arrependimento como um caminho que aponta a Jesus. João entende que a única maneira dele preparar as pessoas ao Jesus que apareceria era direcionar elas à realidade de que sem arrependimento em Cristo, ninguém será salvo. João nos acorda que todos nós somos dignos da ira de Deus e que ninguém é salvo pelas próprias obras e méritos e que ninguém diante de Deus é justo e que a única maneira de escaparmos da ira futura é através de um arrependimento genuíno através de Jesus. Por isso, hoje, enquanto muitas vezes a gente quer um cristianismo sem cruz, sem arrependimento, e motivacional, o texto nos confronta se a nossa fé demonstra frutos genuínos. Demonstra se a nossa fé é prática. João, ele é extremamente prático sobre o que significa arrependimento. Arrependimento não é só um sentimento, mas ele transborda no jeito que a gente vive. O que tem duas roupas fica com uma só para dar para o que não tem. O que tem comida divide. O que rouba não rouba mais. Porque arrependimento é uma mudança prática de mentalidade. É o arrependimento que renova as igrejas cansadas. Uma igreja que não tem arrependimento, ela volta a ser um museu e começa a ser um hospital de pecadores, onde os pecadores são tratados para continuarem pecando. E os desmotivados são motivados a continuarem na desmotivação. E os que não fazem são incentivados a não fazer menos ainda. Porque enquanto não há arrependimento, não há evangelho. E enquanto não houver evangelho, não haverá crescimento da igreja. E sem crescimento da igreja, o caminho não é preparado para o Messias.
Por isso, se em primeiro lugar, Deus fala através dos contextos e dos cenários improváveis, se em primeiro lugar Deus usa os desertos da vida e os contextos desfavoráveis para falar com a gente, em segundo lugar, o centro do Evangelho é a mensagem de arrependimento. É a mensagem de que não existe coitado diante de Deus. É a mensagem de que, como Paulo fala em Romanos 1, todos são indesculpáveis diante do Senhor e precisam urgentemente se arrepender diante de Cristo. E em terceiro e último lugar, nós preparamos o caminho quando a gente aponta Cristo como centro da esperança. O povo pensava que João poderia ser o Cristo, do mesmo jeito que muitos pastores pensam que o centro de uma igreja estar de pé está nele mesmo. Do mesmo jeito onde o povo queria idealizar João como o Messias esperado, mas João fala, não sou eu e eu não sou ninguém, olhem para Cristo, o ministério pastoral, os membros da igreja, a vida eclesiástica não aponta para si própria, mas aponta para Jesus. Qualquer homem que aponta cura, qualquer homem que aponta vitalidade, qualquer mulher que aponta para si e não para Cristo, não está preparando o caminho para Jesus, mas está preparando um caminho onde esse caminho apontará para vidas destruídas. O maior dos problemas onde eu já vi, em toda a história da igreja, de ministérios que acabaram, foram ministérios que estavam centralizados numa figura de personalidade importante. Quando a gente foca a nossa alegria, a nossa motivação em pessoas, a gente está cometendo um erro muito grave, porque pessoas são falhas, pessoas erram, e pessoas um dia vão embora. João, ele sabe disso. Por isso, João, ele não busca honra nenhuma. João não busca glória nenhuma. Mas João, ele fala, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem após mim. Por isso, o ministério, a vida na igreja, não é sobre performance, não é sobre personalidade, não é sobre a qualidade de fulano ou ciclano, mas é sobre pessoas que entendem que nada são e Cristo é tudo. São pessoas que entendem que a missão delas é nada mais do que apontar um caminho que sequer foi aberto por elas. Ele aponta Cristo. Ele aponta que João não é ninguém, é como ele fala no Evangelho de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por isso, em terceiro lugar, o caminho é preparado com pessoas que diminuem para que Cristo apareça. O caminho é preparado quando nós estamos cada vez mais humilhados diante de Jesus. Por isso, nós, como igreja, em nenhum momento podemos nos focar em quem é que está no púlpito, porque o dia de amanhã é uma incógnita. Nós não devemos focar em quem está nos bancos, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Nós não devemos ir à igreja, nos aproximar das pessoas, esperando que a fé e a salvação dos nossos problemas está na experiência, no conhecimento ou na unção de alguém. Porque o próprio João Batista, a voz profetizada 700 anos antes de Cristo, disse que não era digno de nada. Imagina nós, mortais, que somos apenas ministros e escravos de Jesus. Por isso, João ele termina falando, através do versículo 16, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Até quando João ele apresenta Jesus, ele faz um contraste do que significa a obra de Cristo. E eu quero caminhar já para o encerramento. João ele mostra que a esperança não está em líderes humanos, nem em estruturas de igrejas. Por isso, a vitalidade de uma igreja ela não virá através dos nossos programas, da nossa tradição, mas ela virá tão somente se Cristo estiver presente. Purificando o Espírito Santo, purificando como o Espírito Santo as nossas vidas e nos guiando à necessidade que a gente tem que se arrepender. João, ele mostra um Jesus que a obra dele provoca duas coisas.
ou um batismo com o Espírito Santo, ou um batismo com fogo. Muitas vezes esse texto foi interpretado de maneira errada, como se batismo com fogo aqui fosse alguma coisa boa. E aí tem alguns louvores, como me batiza com fogo, desce com teu fogo. Isso é muito perigoso, porque na Bíblia fogo significa muito mais destruição do que purificação, embora possa significar às vezes. Mas na verdade no texto, o versículo 17, é um fogo bom, mas é um fogo de juízo. João está falando que o Cristo que viria dividiria as pessoas em duas, em salvos e em condenados. João está falando que o caminho que ele preparou é um caminho que aquele que se arrepender irá para o céu, mas aquele que não se arrepender será condenado ao inferno. João mostra um Cristo e um Jesus que é um amor da cruz, mas é o juízo da condenação. É o Jesus que batiza com o Espírito seus filhos, mas batizará com fogo, destruindo para sempre os ímpios. Por isso a mensagem de João, embora dura, ela é necessária. A mensagem de João mostra que independente se nós vivemos por anos numa visão míope, Deus pode restaurar a sua igreja e fazer tudo certo de novo. João mostra que não existe tarde demais. Que mesmo que se passem 400 anos, a voz de Deus continua suficiente para restaurar a gente. A única coisa que João fala que para isso é necessário colocar Cristo no centro. Por isso, fica de pé em nome do Senhor Jesus. A história de João Batista mostra que Deus está restaurando o mundo em Cristo. Mostra que a nossa igreja não é um fim em si mesmo, mas ela faz parte da história divina de Deus, de redimir, de salvar pessoas. Por isso não existe igreja, não existe ministério, não existe membros e nem equipe, onde não há Cristo como centro. Por isso que a gente possa ouvir mais uma vez a voz de Deus no deserto, que talvez fala mais duro do que a gente espera, que talvez cobra um pouco mais do que a gente gostaria, que talvez é um pouco mais duro do que a gente se sentiria bem, que às vezes vai cobrar um pouco mais de disposição do que a gente dá. Mas é através dessa voz que nos impulsiona, que nos exorta, que às vezes nos bate, que o nosso coração está sendo formado à imagem e semelhança de Jesus. A verdade é que a única maneira de Cristo reinar na nossa vida e na nossa igreja é quando o nosso coração entende que a gente precisa de arrependimento. É quando a gente começa a entender que não existe vítima, não existe milindre, não existe desculpa diante de Deus, mas que eu e você somos pecadores, suas falhas, e que juntos, através de um arrependimento sincero, Deus pode transformar todas as coisas e fazer novo aquilo que está antigo. Por isso, através da história de João Batista, eu creio que independente do silêncio espiritual que houve, que há, o que está acontecendo, Deus pode mais uma vez transformar todas as coisas de acordo com a vontade dEle. Mesmo que no deserto, mesmo que com poucas pessoas, mesmo que num vazio, mesmo às vezes não sentindo, Deus está no controle do mundo e Ele levantará homens e mulheres que clamarão para arrependimento de pecados, para que aproximemo-nos de Cristo. Que a gente possa ouvir a voz de Cristo no deserto mais uma noite, nos arrepender dos nossos pecados e colocar mais uma vez Cristo como centro e o único que tem honra na igreja. E que todo mundo fora Cristo é escravo de Jesus, não merece honra, não merece glória, não tem mérito, não tem responsabilidade. Tudo é Cristo. E é quando a gente se unir a Cristo e somente nele, que situação nenhuma, que cenário nenhum, que nada nos separará desse amor. Poderá vir desmotivação, poderá vir perseguição, pessoas podem vir, pessoas podem sair, mas em Cristo estaremos firmados, porque nós teremos o nosso coração sustentado nele. É só assim que a chama é acendida na igreja. Com corações que sabem que são pecadores e que se arrependem dos seus pecados, colocando Cristo mais uma vez reinando nas suas vidas. Por isso eu quero orar com vocês nesse momento, e gostaria de fazer desse momento de oração
um momento de arrependimento, um momento de confissão. Que a gente, em cada nossa oração pessoal, ore pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos aquilo que nós temos falhado. Nós sabemos onde temos errado. Nós sabemos no que poderíamos ser melhor. Por isso, a primeira coisa que João fala, que nos conecta com Cristo, é um coração humilde que se arrepende dos pecados. Por isso eu te convido, se possível, você se ajoelhar comigo ou ficar sentado, sentada, e a gente vai refletir juntos sobre nossas vidas, sobre os nossos pecados, sobre onde Jesus quer trabalhar, onde a gente precisa se arrepender, onde a gente pode fazer um pouco melhor, onde a gente pode fazer um pouco mais. Deus está mais uma vez clamando no deserto, falando: eu tenho o fogo e tenho o Espírito Santo na mão. Você escolhe qual vai vir sobre a sua vida: juízo, condenação ou céu e glória, renovação e transformação ou morte no deserto. No povo que saiu do Egito por 40 anos ficou no deserto. 2 escolheram a terra prometida, milhões escolheram a morte num deserto caloroso. Por isso, mais uma vez, Deus fala com a gente. Como ele diz em Ezequiel: eu não desejo que o ímpio morra. Eu não desejo que a gente se perca. Deus não quer a sua igreja vazia. Deus não quer a gente desanimado. Deus não quer a gente triste, mas Ele ordena: arrependemo-nos dos nossos pecados e que a gente deixe Cristo reinar na nossa vida.